A escritura pública de cessão de direitos hereditários é um ato notarial, ou seja, lavrado pelo tabelião de notas ou seu preposto, que permite a transferência de direitos hereditários a terceiros. É um procedimento legal e seguro que pode ser feito antes da conclusão do inventário. Só que olha só, eu sempre oriento que quando essa for a estratégia jurídico-documental mais indicada ao caso específico, deve-se cuidar para que a cessão ela seja habilitada no inventário e procedimentalizada a adjudicação do bem imóvel em questão. Logo, para que essa solução de fato seja viável e segura aos envolvidos e principalmente ao adquirente, se faz necessário que tenha condições de acompanhar o inventário e ter se pactuado com os envolvidos o passo a passo citado acima, bem como prazos, condições para a lavratura do inventário e devido registro, a fim de garantir a eficácia plena da cessão e a devida transmissão da propriedade do bem sem percalços e rusgas às partes, bem como se faz necessário prever multas caso os herdeiros descumpram o pactuado. A cessão de direitos hereditários ela é prevista no artigo 1793 do Código Civil. O herdeiro que cede os direitos é chamado de cedente e o terceiro que adquire é chamado de cessionário. O cessionário ele passa a ser herdeiro do de cujus, recebendo a herança com todos os seus ônus e bônus. Desse modo, a cessão de direitos hereditários ela é um contrato, tá? Mediante o qual se opera a transmissão de direitos provenientes de sucessão, enquanto não dados a partilha, que declarará a partição e deferimento dos bens da herança entre os herdeiros legítimos ou testamentários e aos cessionários. O Código Civil prevê no seu artigo 1793 que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, deve ser objeto de cessão por escritura pública. Novo preceito que passa a integrar o ordenamento civil pátrio nos informa dois requisitos básicos para a cessão. O primeiro, somente após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da herança, pode-se falar em cessão dos respectivos direitos, né? Posto que tanto no ordenamento antigo, no artigo 1089, quanto no atual, no artigo 426, a herança de pessoa viva não podia e continua não podendo ser objeto de contrato. Com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, permanecendo até o partilhamento final o estado de indivisão, ou seja, na expressão do Código Civil, né? Como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, conforme dispõe o artigo 1791. E a outra situação é: a cessão deverá revestir-se de forma pública, ou seja, deverá ser feita em notas pelo tabelião via escritura pública e, para pontuar as questões sobre os efeitos que devam produzir, duas formas de cessão de direitos hereditários devem ser anotadas. Uma, a título universal, quando um ou mais de um co-herdeiro cede no todo ou em parte o seu quinhão hereditário, cuja cessão deve incidir sobre a totalidade da herança, e a outra a título singular, ou seja, sobre um bem certo e determinado da herança, quando a subrrogação do cessionário relaciona-se tão somente ao particularmente negociado. A questão da possibilidade de cessão a título universal por parte do coerdeiro de seu quinhão hereditário, no todo ou em parte, repousa em águas mansas, nós sabemos. Somente se deve atentar para o direito de preferência dos outros coerdeiros, que traz o artigo 1795 do Código. Ainda, o coerdeiro ele é impedido de dispor do bem sem o assentimento dos demais, certo? Agora, caberá ao tabelião verificar se todos os herdeiros estão presentes. A declaração dos cedentes compõe o polo ativo da relação sucessória e apresenta-se como satisfatória
com a concordância do cessionário, que assumirá os riscos por eventual ineficácia do ato. Eles também deverão declarar na escritura que não foi ajuizada a respectiva ação de inventário ou arrolamento, quando será necessária a autorização judicial. E nesse caso, abrimos espaço aqui a circunstâncias e fatos de casos concretos. A exemplo, conforme o inciso 5º do artigo 988 do CPC, que trata-se de legitimidade concorrente, quando o cessionário somente poderá iniciar ação, portanto, o respectivo instrumento de cessão habilitando-se na forma processual cabível. A questão não reside, portanto, na feitura da cessão em momento anterior ou posterior à partilha, mas antes ou depois de ajuizada a ação de inventário ou arrolamento. Se posterior, com a autorização do juiz da sucessão, se anterior, deverá ser feita por todos os coherdeiros ou por parte deles, com a anuência dos demais, adotadas as cautelas já mencionadas. Então, mesmo que julgássemos os atos referidos no plano da nulidade, seria uma nulidade relativa, a qual, na lição do Clovis Bevilacqua, refere-se a negócios que se acham inquinados de vício capaz de lhes determinar a ineficácia, mas que poderá ser eliminado uma vez restabelecendo-se a sua normalidade. A cessão feita em desacordo com a lei pode, efetivamente, no processo de inventário, ser contemplada pelos demais herdeiros quando da partilha, adjudicando-se, como já foi dito aqui, o bem em favor do cessionário, com a homologação judicial restando ratificada e produzindo os efeitos, queridos pelos agentes, pelos envolvidos. Entretanto, se inexiste defeito na manifestação de vontade, o ato ele não poderá ser nulo nem anulável, posto que será atacado somente no plano da eficácia. Teremos, então, um ato jurídico existente e válido, mas ineficaz. E, nesse sentido, mesmo lavrado o ato contrariamente ao preceito legal, se no ato da partilha os demais herdeiros houverem por bem contemplar o cessionário com o imóvel havido particularmente, a cessão produzirá plenamente os seus efeitos.